Olha, os caminhos da vida lhe ensina que aquilo que você aprende quando criança acaba, de alguma forma, aplicando no futuro. Nem sempre significa que isso você faça exatamente o que você aprendeu. Às vezes você, a gente costuma brincar, né? Você estuda, evolui, observa e começa a tomar suas próprias decisões. Então, nos anos que eu nasci, lamentavelmente, a mulher não tinha tanta liberdade que lhe é de vida, lhe é de direito, mas ainda era um mundo muito mais machista do que nós vemos agora. Então, por isso que eu estou com duas jovens talentosas profissionais, uma que vive com as leis, né? E outra no psicólogo, mas não significa que não viva das letras, porque tudo são leis, né? Nessa. E aí a gente pergunta, as leis têm crescido mais a favor da mulher? É preciso lei mesmo para se cumprir aquilo que é natural? Então, Dudu, respondendo o teu questionamento, se fosse natural, que deveria ser, a gente não ia precisar dessas leis. Mas como, infelizmente, a nossa construção e a nossa ocupação dos espaços, a gente precisou, sim, ter essa legislação que pudesse nos amparar no momento em que a gente não consegue ocupar um espaço. Um exemplo disso é a lei das cotas. Apesar da gente poder ter um outro programa para falar sobre lei das cotas nas eleições, o que acontece? As mulheres, elas eram candidatas, mas elas não tinham estrutura financeira, partidária, para que elas pudessem viabilizar suas candidaturas. Então, foi a partir da legislação das cotas, onde tem que ter pelo menos 30% de candidatas femininas, e não é só candidata. Elas têm direito ao fundo partidário, elas têm direito aos programas de televisões, para que elas possam ter viabilidade nas suas candidaturas. Então, assim, colocando e respondendo ao teu questionamento, é sim importante e necessário a gente ter leis que possam amparar nós, mulheres, a ocupar esses cargos de poder, espaços públicos, tudo isso para que a gente possa, sim, ter igualdade nesse momento de ocupação de cargos. Mesmo assim, esses homens malandramente não abrem a porta para as mulheres, botam suas esposas, não que não tenham qualidade, suas esposas, suas filhas, suas primas, para ocupar um espaço. A cota são 50, então vamos colar 50, mas não abre para quem quer entrar. Eles acabam malandramente trazendo pessoas. Isso, na verdade, é falta de caráter, né? Na verdade, é falta de respeitar o que a legislação prevê, porque, como eu coloquei, a gente tem a divisão dos 30% do fundo partidário e do tempo de televisão. Só que qual é o problema? Porque quem fez a lei, Dudu, é os 513 deputados federais, onde a gente tem uma parcela muito pequena de mulheres como deputadas federais. Aqui no Amazonas, a gente não tem nenhuma deputada federal, apesar do Amazonas ter sido o primeiro estado a ter uma deputada federal. Então, você vê a ironia que essa história coloca a gente. E aí, o que acontece? A previsão é do fundo partidário que eu tenho candidaturas, mas não significa que eu tenho que dividir esse fundo igualmente àquelas candidatas. O que acontece? Eu posso destinar apenas a uma candidata, eu cumpri a cota. Não tem na legislação dizendo que eu tenho que dividir igualmente o tempo de televisão e o fundo partidário. E a partir do momento em que eu não divido igualmente entre as candidatas, a gente vai estar colocando o mesmo problema. Eu não dou viabilidade para aquelas pessoas que são candidatas ter ali uma mínima infraestrutura que seja para ser candidata de fato, para que ela possa apresentar à sociedade que ela está colocando o nome dela à disposição. Esse é um dos muitos problemas que a mulher enfrenta, que provavelmente vão para o seu conversar contigo, dizer, puxa vida, eu tenho o direito, a lei me diz e ninguém deixa eu fazer. Imagina a quantidade de frustração que a gente gera nas pessoas de ver que a lei está a seu favor, a ordem natural a favor e não consegue, aí vão em busca com você para achar a resposta. Exatamente. O que nós temos hoje em dia é mulheres que se sentem frustradas nos seus trabalhos, muito por conta da organização, da instituição, não dá a mesma oportunidade, porque ela mostra que ela tem tanta ou melhor capacidade de desempenhar aquela função, só que a instituição privada ou pública, ela não dá aquela como eu posso dizer? Aquele amparo para que ela realmente desempenhe aquela função e mostre o valor dela como mulher. Porque não é só porque nós podemos ter filhos, geramos vida, que nós vamos deixar, como diz popularmente, a peteca cair, né? Nós conseguimos desempenhar várias funções ao mesmo tempo, comprovadamente, tão bem quanto qualquer outra pessoa. Significa, então, que é provável que esta pessoa que tem essa frustração passe para os seus filhos. Sim. Ou para os seus entes queridos, de alguma forma. Exatamente. E aí, isso daí leva... É por isso que é importante o feminismo dentro de casa.
Porque a mãe passa para a filha ou a mãe passa para o filho aquela frustração que ela tem na vida para que isso não se perpetue e não fique gerando um ciclo que a gente traz desde antigamente. Porque o que nos trouxe até aqui? A revolução, a gente nunca fez mudança com amor, na verdade. As mudanças sempre foram feitas com guerra. Então, a gente tem que estar fora da nossa zona de conforto para conseguir gerar algum tipo de mal-estar e gerar algum tipo de mudança. Eu acho que a gente tem aqui dois caminhos, né? A lei e o comportamento. O comportamento é um hábito que você adquire de pai para filho, o pai no sentido figurado. A família passa para os filhos, para a sociedade, para os seus filhos. Passam que essa é a norma que existe. Esse é o comportamento. Esse aqui é a lei. O que a gente pode fazer para mudar esse status quo, fazer com que alguma coisa seja modificada? Por exemplo, nós temos nas escolas preparação para isso? Ou as escolas não preparam ninguém para uma nova sociedade? Então, assim, eu posso falar do meu conhecimento na época que eu fui aluna, né? Então, assim, eu estudei no Colégio Auxiliadora, que historicamente era um colégio só de mulheres, mas na época que eu já estudei já tinham homens também, tá, gente? Pra ficar claro. E, assim, a gente tinha filosofia e sociologia. É muito importante que as escolas, elas tenham esse tipo de conhecimento para a formação daquele cidadão. E aí, nesse momento, é que a gente vai ter o amparo não só da sociedade, aquele núcleo social, como você colocou, do pai, da mãe, daquela convivência mais interna, mas de uma convivência da sociedade no início da formação da criança, do adolescente, do pré-adolescente, ele vai estar inserido nesse núcleo que é a escola. Então, a escola também precisa dar esse amparo. Acredito que a doutora Marisa pode falar muito melhor do que eu nessa questão psicológica de formação de crianças, pré-adolescentes e adolescentes, para que no futuro, aquele cidadão que foi formado, onde ele vai ter um conhecimento, vai ter um preparo para que ele possa respeitar. E não é um respeitar só porque é mulher, é um respeitar da outra pessoa. Aqui a gente não fala só de gênero, a gente fala do ser humano como um todo. As pessoas, elas têm que entender que a lei, ela só existe a partir do momento onde há ali uma infração. Se não há infração, não há necessidade de ter lei. O grande problema é que a gente tem várias infrações nessa situação, e aí a gente precisa ter leis rígidas, com aplicabilidade, e como a gente comentou aqui nos bastidores, o que acontece? A gente também resguarda o direito da defesa, que é o Estado Democrático de Direito, onde todas aquelas pessoas que cometem infrações, crimes, elas também têm que ter o amparo da defesa técnica. Aproveitando o gancho da doutora Denise, eu acho que também é importante trazer dentro das escolas, principalmente na matéria de história de grandes mulheres, certo? Como, por exemplo, nós conhecemos a Princesa Isabel porque ela se pôs à frente para libertar os escravos, enfim. Mas quantas outras autoras ou quantas outras mulheres nós conhecemos na literatura que também fizeram grandes feitos? Então, a gente trazer essa temática, essas mulheres para dentro das escolas, mostrando que elas tiveram tanta ou grande importância, é de uma, como é que eu posso dizer, uma urgência extraordinária. Porque como é que a gente pode amar, ou como é que a gente pode respeitar algo que também a gente não conhece? Um bom exemplo vale mais que 1000 palavras, não tenho a menor dúvida disso, né? Agora, é interessante, e você está em casa, e nós estamos aqui, vou falar a linguagem do povo. Não tem nenhuma uma intenção aqui pejorativa de jeito nenhum, apenas é a realidade. Então, quando eu vou para o jogo de futebol, nós temos uma plateia eminentemente feminina, né? E os homens que estão na sua grande maioria, não todos, logicamente, um bando de sapatão jogando. Essa expressão. Ser feminista não quer dizer que você vire homem, seja masculino. Feminino é defender o seu direito corretamente. Qual é esse sentimento? O sentimento é de que as pessoas algumas são ignorantes na palavra, ignorantes por opção. Porque com a tecnologia, com o Google, que você pode pesquisar, você pode ir atrás do conhecimento, saber o que de fato a causa feminista ela se propõe a fazer, mas as pessoas continuam nesse negócio, nessa questão de se você é feminista, você é extremista, você vai andar nua, você vai tirar sua blusa, você é descontrolada, e não é isso. Esse radicalismo são as feministas.
E as feministas não, nós queremos nada mais do que os nossos direitos e a igualdade de direitos. Como eu canso de dar esse exemplo. Se você desempenha a mesma função que nós ganhamos igual, certo? O nosso salário. Porque você tem tanta capacidade, eu tenho tanta capacidade que você desempenha a mesma função. E às vezes, pelo meu toque feminino, talvez eu tenha um tato maior. Você tivemos, não sei se você acompanhou recentemente, foi de ontem para hoje, esses 2 dias agora, né? Uma deputada federal trans, né? Pediu visto para o governo americano, e o governo americano, dentro do ponto de vista dele, disse, não, ou você é homem ou você é mulher. Se você se comporta como tal, isso é outra história. E deu o carimbo de visto para ela como homem. Como homem. Então, a sociedade depende da quantidade de conhecimento ou depende da quantidade de pessoas que aderem aos novos ideias e pensamentos. O que é que tu acha? Eu acho que a gente tem que retroceder um pouquinho na tua pergunta, até para quem está em casa entender como é que funciona essa questão internacionalmente, como funciona a autonomia de cada país. Aqui no Brasil, a gente já tem uma legislação específica onde a pessoa, que é a pessoa trans, que é o caso da deputada federal, ela tem uma regulamentação, ela tem uma legislação que ampara ela trocar toda a documentação dela e se identificar com o gênero feminino. Isso é um ponto, é isso aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a gente já tem outra legislação, outros entendimentos, onde o Brasil ele também não pode interferir, porque como eu coloquei no início da minha fala, são autonomia dos países. Então, cada país ele vai ter essa autonomia para o seu gerenciamento em relação a essa situação. Agora, partindo do pressuposto onde a gente já está em pleno século XXI, onde as legislações elas avançam cada dia mais para que essa população, que é uma população que é vulnerável em certas situações, ela também é uma população que é muito descriminalizada, sim. A gente precisa avançar, e isso aqui, avançar, não estou falando só do Brasil, eu estou falando do mundo como um todo, onde a gente tem países que esse tipo de situação, ela poderia ir até a ser condenada à morte. Então, assim, a gente precisa evoluir enquanto sociedade, só que aí a gente tem esse impedimento. A gente tem uma legislação brasileira que a ampara, mas a gente não tem conhecimento de como funciona a legislação nos Estados Unidos em relação a essa situação. Portanto, é apenas mais um incidente da vida. Na verdade, o que acontece? Se eu fosse ela, não ia para os Estados Unidos, mas ok, que aí tá aí a situação. Tá certo. Né? Em frente, né? Em frente. É a vida. Fique no seu país, onde você é deputada federal, onde você tem uma legislação que lhe ampara, e faça coro com a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, onde tem entendimentos, e a gente tem as 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é justamente para que a gente possa discutir isso internacionalmente. Digamos que você precisa trabalhar até tarde da noite, não tem carro, tem que pegar ônibus, a rua que você está é uma rua escura. A preocupação com os pais é maior com a mulher que vem ou com o filho homem? Bom, é claro e evidente que a preocupação é mais com as mulheres, por nós estarmos numa situação que biologicamente se vê que a mulher é um sexo frágil na questão de força, né, na questão de força muscular. Mas na questão não é na capacidade intelectual. Na capacidade intelectual, nós somos cognitivamente mais evoluídas, digamos assim. Tanto que até fazem uma brincadeira do cérebro masculino ser maior que o nosso e achavam que antigamente isso era extraordinário, mas não. O cérebro feminino, por ser menor, a cognição dele é maior. O nível de sinapse que ele faz é muito maior. Mas voltando à sua pergunta, a mulher ela é mais propensa à violência sexual. Então, como se tem muitos homens que têm um impulso que eles não conseguem controlar porque eles não querem, né, muitas das vezes, eles tendem a achar aquela menina mais fácil de ser controlado por força física, e eles acham isso maravilhoso, né? Então, sim, a mulher ela é mais propensa aos pais ficarem mais preocupados quando ela tá, no caso Vitória, né? Que ela achou que ela estava sendo segura e, na verdade, falando com a amiga, na verdade, não.
Dudu, você me permite uma parte nessa situação? O que acontece? Tem um estudo de uma arquiteta e urbanista, inclusive, daqui da nossa região, que ela trabalhou justamente a questão das mulheres, como elas se dirigem ao centro da nossa cidade. Aquelas que vêm para estudar, aquelas que vêm para trabalhar, aquelas que vêm para se divertir também. E ela fez a identificação justamente entre as mulheres que vêm de transporte público, que são os ônibus, aquelas que vêm de Uber e aquelas que vêm no seu carro próprio. O que foi identificado na pesquisa dela? Que todas elas, independente do meio do transporte que ela iria utilizar ou o objetivo final, todas elas tinham muito receio. E aí o que acontece? O estudo final foi para dizer se uma cidade ela é habitável e segura para uma mulher, ela é também habitável e segura para qualquer outro tipo de gênero. Então, assim, é muito profundo isso quando a gente pensa dessa forma, porque não é uma questão de classe social, não é uma questão de formação, é porque nós acabamos nos sentindo inseguras, independente do lugar, você já pensa, pô, será que lá vai ter estacionamento? Será que lá vai estar claro? Se você vai de ônibus, você já vai ter receio, tipo, será que tem alguém que vai comigo na parada de ônibus? Será que eu vou ficar sozinha? Então, são receios do nosso dia a dia enquanto mulher que acaba trazendo para uma discussão hoje aqui no seu programa, mas é uma discussão que ela tem que transportar os portões das universidades, onde faz essas pesquisas, aqui da matéria, ela tem que ir lá para o poder público, quem discute lei, quem faz lei, e quem deve também ter a execução, de colocar segurança, de colocar iluminação, de quem vai fiscalizar, que são o poder administrativo, que é a polícia. Então, tudo isso é um contexto onde não é só a pessoa em si, é todo um contexto de uma sociedade. O que eu observei, e é uma mais simples observação do que outra coisa, os povos originários, quer seja eles os índios, os beduínos, os africanos, os povos originários, eles têm um respeito natural, sem nenhum ensinamento, vamos dizer, científico como nós conhecemos. Então, quando você chega lá, isso é lei da vida, né? Então, você vê que existe posicionamento na sociedade. Ninguém é abaixo de ninguém. Você tem missão e você tem missão. E essa missão é que faz com que o comportamento acaba sendo unitário. Você tem, nos povos originários, todos, em qualquer parte do mundo, tem solução para todo e qualquer tipo de doença natural do ser humano. Aí a gente vai lá, coloca um monte de doença que eles não têm, aí lógico que eles têm que nos procurar para se curarem. Mas a doença maior realmente é a falta de respeito com outro ser humano. Será que a gente pensa que o fato de ter mais conhecimento podemos interpretar diferente o comportamento natural? Como é que na tua cabeça passa isso? Bom, eu creio que é mais uma situação transpassada durante a história, né? Então, eu, Maressa, fui criada num contexto totalmente feminista, certo? Minha mãe como matriarca, minha tia como matriarca, minha avó como matriarca, mães solos. Então, eu tenho uma visão de mundo totalmente, talvez, diferente da sua. Não sei se sua mãe era casada, por exemplo. Sua mãe era casada, seu pai dentro de casa, era mais o patriarcal, né? Seu pai vinha, trazia o dinheiro, comprava os materiais que eram necessários. E aí, então, talvez a gente tenha uma divergência nessa questão de ver como o mundo se constrói, certo? Porque eu vejo que a mulher, ela consegue ter total autonomia, consegue permear sobre vários locais e construir sua vida de maneira brilhante. Mas, talvez, de uma outra visão, eles possam, o homem possa achar que nós não conseguimos ascender ou consigamos construir uma vida tão brilhante quanto a deles, por exemplo. O homem, ele sai para trabalhar e volta para casa, tá tudo tranquilo. A mulher não, ela sai para trabalhar, ela volta para casa, ela tem que arrumar a casa, ela tem que cuidar do filho, se tiver filho. Ela tem várias outras tarefas, é um 24 horas que não fecha, certo? Sim, tá sempre
tá sempre trabalhando. Já o homem não. Ele consegue ser mais tranquilo, consegue descansar, consegue ser mais livre. Se ele sai, ele não tem tanta preocupação quanto nós. Se saímos, vai pro happy hour com os amigos. Em casa. Isso. Se tá bêbado, ele não se preocupa, porque ele, de alguma forma, vai conseguir chegar em casa. Por que eu vou trabalhar? Isso, exatamente. Agora... Embora nas grandes cidades isso já... Nas grandes cidades já mudou completamente, né? É que nós que estamos no desenvolvimento, quer dizer, eu estou só explicando, que eu acho que é isso mesmo. Eu conheço, e graças a eu viajei bastante, nas grandes cidades não tem esse negócio não, divide igualmente e a divisão mesmo. A responsabilidade do cuidado, e aí é a pergunta pessoal, né? A responsabilidade do cuidado para com os filhos é o fato da mulher ter gerado um ser humano, né? Mas eu conheço homens que têm tanto ou mais cuidado que a própria mãe, até por uma liberdade necessária que ela precisa. A cabecinha tem que sair, mano. Se ficar naquele negócio o dia inteiro, vai ficar doida, né? Não vai conseguir aguentar. E até quando o cara abre a porta, pô, tu abre a porta com força, não é nada, não é com ele, é o fato do ambiente. Então, eu faço uma pergunta que já fiz. Vamos lá? O amor ajuda ou atrapalha na vida da gente? Depende. Então vamos lá. Eu sou profundamente apaixonado por aquela mulher, aceito o que ela fizer, de certo ou de errado. O mesmo é do homem, a mulher pelo homem. Aí eu pergunto, o amor ajuda ou atrapalha no comportamento da sociedade? Eu brinquei falando que depende, mas eu acredito que depende mesmo. Depende das pessoas que estão envolvidas nesse contexto, depende do qual é o objetivo dos individuais, né, do ser humano, ou homem, mulher, ou duas mulheres, ou dois homens aqui, não estou nem colocando restringido os gêneros masculino e feminino, depende muito do objetivo real daquele casal. É um casal que quer construir junto, sabe que há necessidade para a gente chegar, o objetivo final é esse, fulano tem que trabalhar e eu tenho que ficar em casa, ela tem que trabalhar e eu tenho que ficar em casa. É por isso que eu digo, depende do objetivo daquele casal, depende daqueles indivíduos. Então, assim, não tem uma fórmula mágica para dizer se atrapalha ou não. Vai depender muito do desenvolvimento e de quem está naquele contexto. E eu já levo para o contexto familiar, no seu depende, que eu também acredito que dependa. Depende porque uma pessoa, quando ela está certa, e o autor fala isso, quando ela está certa de ser amada, ela consegue transpassar barreiras, certo? Então, eu chego na minha família e eles me dão amor, me dão o suporte, me dão o apoio que eu preciso, eu como mulher. Não, você vai sim fazer tal coisa. Não é porque tem homens lá e que você acha que talvez eles queiram atacar você. Não, a gente está do seu lado e independente do que você falar, estamos com você. Então, nessa situação, nesse contexto, o amor, ele faz sim transpassar barreiras. Porque se você está certo de ser amado, você não teme nada, certo? Se você tem um companheiro, já levando para a questão amorosa, como a doutora Danise bem colocou, se você leva para uma questão amorosa de um companheiro que ele extingue você, o seu crescimento profissional, o seu crescimento familiar, o crescimento, a sua autonomia, então você não vai temer nada. Você vai sempre querer crescer, você vai sempre querer estar... se profissionalizando, se desafiando, entende? Diferente de quem não tem o amor, diferentemente de quem, porque eu coloco o amor e o apoio juntos. A pessoa que não tem esse apoio, ela não consegue se desenvolver. Eu acho que é uma situação, por exemplo, eu me sinto um privilegiado, porque os meus pais eram uma harmonia perfeita. Pode ter certeza, né? Eu já até falei isso antes, né? Lá em casa nós éramos 4 homens, não tinha esse negócio não. Um dia um lavava, enquanto um lavava, o outro passava, o outro também. Fazíamos todo mundo e a minha mãe. E minha mãe era o núcleo da nossa família, porque mesmo quando meu pai trabalhando, ele dividia com ela e ela dividia com ele as decisões, o que eram, os empreendimentos. Isso é um privilégio, não é todo mundo que consegue ter isso. E isso faz com que a minha formação seja diferente. Eu enxergue um mundo diferente daquele que gera um filho, não está nem aí a mulher tem que trabalhar ou tem que fazer uma coisa, ela não está nem aí, chega bêbado. É uma outra formação, né? Mas mesmo essa formação bem rude, que a pessoa consiga, rude no sentido brutal da vida, se a pessoa vai para uma academia, começa a ler, a perceber
Isso seguramente vai transformar uma mãe melhor, um pai melhor do que da sua criação. Eu acredito que sim, na verdade é como eu coloco sempre, não é só uma figura do indivíduo em si, a sociedade ela precisa ter esse amadurecimento, a gente precisa ter filosofia dentro das escolas. Eu lembro que filosofia foi a minha primeira aula na primeira série, e aí eu já perguntava muito, depois que começou a filosofia, meus pais, coitados, né, tiveram que aprender um pouco. Deve ter respondido que pergunta 1000 vezes. Então assim, a gente precisa ter um amadurecimento enquanto sociedade, a gente precisa discutir alguns assuntos sim. Sabe aquela história de que, religião, política e futebol a gente não discute? A gente tem que discutir sim. Se isso não está, assim, atingindo as nossas nossos anseios, se ela está ferindo as nossas necessidades, a gente precisa discutir de uma forma onde todo mundo possa crescer. E por que eu coloquei essa contextualização antes de colocar a resposta na sua pergunta? Porque a partir do momento em que uma pessoa ela tem um conhecimento, e não digo só um conhecimento técnico, Dudu e Marisa, eu acredito que um conhecimento de vida, como você colocou, da questão dos seus pais, um conhecimento onde a gente sabe que uma estrutura familiar ou uma estrutura de uma sociedade, ela tem uma harmonia melhor, a gente precisa compartilhar esse conhecimento, como você está fazendo aqui, mas a gente também precisa colocar para as outras pessoas a necessidade que há da gente poder melhorar, evoluir, porque isso é uma evolução da sociedade como um todo. Pelo menos essa é a minha pequena visão em relação à mudança de sociedade. Isso, e contribuindo também com a doutora Denise, a questão da filosofia e da sociologia dentro das escolas, eu também sou a favor disso, extremamente importante, porque isso gera na pessoa o pensamento crítico. O debate é extremamente importante. Isso aqui que nós estamos fazendo, esse debate é extremamente importante, porque a gente traz um assunto, aborda um assunto e nele nós conseguimos ter vários pontos de vista que nós não temos porque a nossa vivência é uma. Mas a partir do momento que eu me junto com o Dudu, com a doutora Denise, que tem outros tipos de vida, nós conseguimos fazer uma construção filosófica e sociológica, querendo ou não, a gente está filosofando aqui, né? Então, a gente consegue chegar no... É extremamente útil a gente discutir sobre esses assuntos. Mesmo que seja para discordar. Exatamente, porque é importante. Não precisa concordar, gente. Você pode discordar. Graças a Deus. Eu costumo dizer que na vida, tudo eu levo para o esporte. O fato de eu gostar de um time e você gostar de outro não vai nos tornar inimigos, né? Eu tenho que ter a compreensão de que você tem seu gosto, eu tenho o meu gosto, cada qual tem gosto. Mas o equilíbrio parte da compreensão que o todo é mais importante do que uma individualidade. Não me sinto confortável, vou embora. Não vou parar e brigar com todo mundo para todo mundo ficar com o meu gosto. O time perdeu, eu vou bater nas outras pessoas. Como, por exemplo, nas artes marciais. Eu fiz taekwondo durante 10 anos. E aí, lá não tinha discriminação de gênero. Eu lutava com menina, eu preferia lutar com homem, na verdade, né? Porque dá pra bater um pouquinho mais forte, Então, dentro da arte marcial, não se havia esse tipo de discriminação, de dizer, não, você é menina, você vai chutar assim, você vai vir pra cá. Você é menino, você vai pra cá, porque você... Não, entende? Eles veem, se nós temos a mesma capacidade, por que não a gente treinar junto? Certo? Então, até dentro do esporte, a gente consegue ter essa conversa. Por isso que os orientais são os povos mais antigos aqui. Eles sabem muito mais do que nós a respeito do relacionamento humano, isso é muito importante. As artes marciais são fundamentais, até porque é uma das minhas especialidades. A arte marcial, o corpo é apenas um instrumento daquilo que passa na sua cabeça, né? E isso também gera comportamento, né? Respeito, conhecimento. Você sabe que nem sempre o melhor sempre ganha, eventualmente perde porque subestima aquele que não tem a capacidade. Isso vale para qualquer coisa da vida. Qualquer coisa da vida. A pergunta final é resposta individual, lógico, né? Se você gerar um ser humano na atual sociedade, é melhor gerar um homem ou uma mulher? Na atual sociedade. Marisa ou Denise primeiro, tanto faz. Pergunta aí. Eu não sei se a Marisa é mãe, eu não sou mãe, então assim, a gente já tá assim meio complicado, mas a pergunta filosófica... Mas a possibilidade de ser mãe é maior do que a minha de ser mãe, com certeza. Então, por favor, você tem capacidade. Eu acredito que, assim, como a gente vai de um ponto, pelo menos o meu entendimento, é que não há essa diferenciação entre meninos e meninas,
independente se eu gere uma menina ou um menino, eu vou ter que dar para ele um conhecimento, ou para ela um conhecimento de empoderamento, que ela é igual, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode ter todo o suporte para alcançar isso. Se ela quiser ser astronauta, minha filha, vamos lá, você vai ser astronauta. E para o rapaz, a gente também tem que dar, enquanto mãe, enquanto núcleo inicial de sociedade, a gente tem que explicar para ele que a menina ela tem que ser respeitada tanto quanto ele, que ela vai poder fazer a mesma coisa que ele faz. Então, assim, a responsabilidade de ser mãe e de criar um ser humano, ela independe do gênero, Dudu. Pelo menos esse é o meu entendimento. Se você é mãe de menina, você tem que empoderar, você tem que resguardá-la, você tem que dar a ela condições que ela possa fazer o que ela quiser. E pro rapaz, a gente tem que dizer para ele, meu filho, é o seguinte, você tem que respeitar a sua coleguinha, você não pode puxar o cabelo da coleguinha, ela é tão igual a você, ela pode fazer as mesmas coisas, ela quer jogar futebol com você, Dudu, ela vai jogar futebol com você, e você vai ter que respeitar ela como se fosse outro rapaz. Então, assim, independente se um dia eu for mãe de menino ou menina, hoje o meu entendimento é esse. Para as meninas, a gente tem que empoderar, resguardá-la para que elas possam ocupar a sociedade, e para os meninos, dizer para eles que eles têm que respeitar as mulheres e elas vão ocupar o espaço aonde elas quiserem. Afinal de contas, se for um menino, ele nasceu de uma mulher e ele tem que respeitar uma mulher. Essa colocação, e eu vou só pressionar um pouco mais tu, é porque na cabeça de todos nós, como os resultados das violências são muito mais sobre as mulheres do que sobre os homens. Essa é a pergunta, baseia-se exatamente nisso. A resposta foi perfeita, né? Mas se lida com a cabeça das pessoas. Então a pessoa diz, mas por que eu tenho 3 filhas, né? Porque agora são 3 preocupações, em tese, essa parte da defesa, da proteção da sua cria, faz com você pensar, pô. Aí eu pergunto, o que é melhor? Criar homem ou mulher? Então, aproveitando o gancho da doutora Denise, Acho que nós estamos aqui. eu não acho que tenha distinção, Dudu, de verdade. Por quê? Vai muito, nós mães, que eu me incluo porque eu tenho uma afilhada, ela é menina. E eu lembro que no chá de revelação eu sempre torci para que fosse uma mulher, que fosse uma menina, porque eu creio que nós temos que ser o caminho de mudança. Então, desde pequena, eu sempre instiguei que ela tivesse a autonomia dela, que ela permeasse, ela tem 3 aninhos. Ela, desde bebê, comprei uma bonequinha para ela de pano preta, uma bonequinha negra. E ela amou, porque o racismo, levando já para outro contexto, rapidinho, só fazendo o gancho. O racismo, ele reflete na nossa criação. Então, se nós criamos uma criança livre desses estereótipos, obviamente que lá na frente ela com certeza vai dizer, não, ele é meu semelhante, por que eu tenho que ser contra ele? E agora respondendo a sua pergunta. Menino ou menina, pra mim, eu ainda não sou mãe, mas quando eu for, a menina eu vou criar mostrando que ela pode ter a autonomia que ela quiser. Se ela quiser ser astronauta, ela vai ser igual a doutora Denise. Vou dizer, minha filha, vamos ver quais são os meios para você ser astronauta. O que você precisa fazer? Isso, então vamos. Como eu te disse, a pessoa, quando ela está certa de ser amada, quando ela tem um apoio familiar, é mais do que o necessário para que ela consiga alcançar o que ela quiser fazer. E se for menino, eu vou ensinar que ele precisa respeitar as mulheres e, sobretudo, se ele vê uma mulher em situação de vítima de violência, de qualquer que seja o tipo, dentro da escola, se ele estiver no barzinho, que provavelmente com certeza ele vai sair, que ele vai ter essa autonomia de sair, assim como uma menina, ele tem que ajudar, ele tem que sim meter a colher, a faca, o garfo, tudo, ele tem que ajudar aquela mulher. Se ele perceber que uma mulher está precisando de ajuda, de qualquer forma que ele seja aquele meio acolhedor. E não só mais um homem que olha e diz, ela tá com a roupa errada, ela pediu e ela merece. Essa é uma conversa que a gente vai fazer o ano inteiro, não vai acabar nunca, e tem 1 milhão de assuntos, e é mais interessante, isso faz parte do processo da vida, é assim que a gente evolui, conversando, batendo papo, expondo os seus pensamentos e que o bom senso prevaleça, para que a gente possa ter uma harmonia na sociedade. Não tem a menor dúvida. Eu contei essa história e repito sempre, eu tive uma chefa mulher por muito tempo na rede amazônica e eu ficava impressionado como é que ela dava preferência para trabalhar com homens, porque dizia que a mulher
quando a criança nasce, fica 6 meses em casa sem fazer nada. Eu nunca entendi isso dela, né? Nunca entendi isso dela. E se tentar estudar, provavelmente teve problema com criação, coisa parecida. Mas eu acho que é a harmonia, não importa se é homem ou se é mulher, tem que haver um trabalho entre nós para que a gente possa viver na sociedade. Então, como essa conversa não acaba nunca, obrigado pelo presente de vocês, meninas. Tá bom? Muito obrigada. Saúde. Prazer estar aqui E estamos com a juntos. doutora Denise, com Vamos você, Tá. discutindo sobre esse assunto que realmente dá pano pra manga e a gente vai falar ele até o ano Em que várias vem. áreas, né? Em Você várias consegue áreas. discutir esse assunto. Exatamente. Significa que a gente vai voltar, né? Bora voltar? Bora voltar. Vamos voltar, Marca. Então, aqui é o seguinte, essas coisas acontecem num furacão de notícias.